Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tuane Brito e pra quem me conhece, quanto tempo, não é mesmo? Bem, o vídeo de hoje foi uma sugestão lá do Instagram, que eu coloquei uma caixinha de perguntas já faz um tempinho, e eu anotei todas as sugestões que me deram, e essa foi uma das sugestões. Quando eu vi essa sugestão, foi uma amiga minha que deu essa sugestão, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, acho que esse assunto não tem mais o que ser dito, acho que já é uma coisa que as pessoas já estão cansadas de ouvir. Só que quando eu compartilhei a sugestão no Instagram, na mesma hora eu recebi mensagem no meu direct de uma pessoa super realmente perdida em relação a esse assunto. Então eu fiquei, poxa, então quer dizer que a gente precisa falar sobre? E aí eu pensei e até lutei um pouco, mas eu decidi falar sobre esse assunto porque realmente às vezes a gente acha que determinados assuntos já foram falados o suficiente nas igrejas, nos nossos encontros, mas ainda existem pessoas que têm dúvidas. E se tem gente que tem dúvida, a gente tá aqui pra falar e tirar dúvida, não é mesmo? Tatuagem é pecado ou não é pecado, Tuane? Fale para nós, conte para nós o que você acha. E bem, estou aqui para falar e contar para vocês. Mas vamos partir do princípio que é o que a gente tem que ler, o que a gente tem que seguir, o que a gente tem que fazer sempre na nossa vida é o quê? Ler a Bíblia! Se você ainda não lê a Bíblia, eu te convido a desfrutar deste livro, que é um livro sensacional. E você pode estar pensando que eu estou exagerando, mas não, leia, eu te convido a ler que você vai entender o que eu estou dizendo. Para você saber se é pecado tatuagem ou não, eu te convido a ir à luz da Bíblia, ler e procurar ver o que a Bíblia fala sobre tatuagem. O único lugar que a Bíblia comenta sobre marcar o corpo é em Levíticos 19:28, que diz: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. A versão da minha Bíblia é a versão NVI, que é a nova versão internacional. Então, ela é uma das versões mais recentes que existe. E agora eu vou pegar a Bíblia do Luiz, que eu tenho. A gente tem uma Bíblia aqui, só um minutinho. Então, gente, eu trouxe aqui outra Bíblia que eu tenho, que nós temos aqui em casa, que é a Bíblia do Luiz, mas o que é dele é meu, então eu uso também. Só não faço marcações, é óbvio, nela, porque pertence ao Luiz. Mas eu uso bastante ela e gosto particularmente bastante dela, que é a King James, que é uma das versões da Bíblia mais tradicionais que tem. Em Levíticos 19, no versículo 28 da Bíblia King James, diz o seguinte: não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Na nova versão, eles traduziram essa parte como tatuagem em si. A nova versão, ela tem a intenção de te fazer entender com as palavras que nós usamos hoje em dia. Bem, Tuane, então tatuagem é pecado? Não. Quando ele está falando ali naquele versículo para você não fazer corte, para que a gente não faça corte e nem tatuagem no nosso corpo, ele fala em relação aos mortos, né? Em homenagem aos mortos. Porque existia naquela época um povo pagão que não cria em Deus. Esse povo fazia isso quando as pessoas morriam. As pessoas morriam e eles faziam cortes em si, deixavam cicatrizar em homenagem aos mortos. Esse era um costume que Deus não queria que o povo dele fizesse, porque era um costume pagão feito a deuses. Então ele estava advertindo, cuidado para não fazer rituais a deuses pagãos, porque era isso que aquele povo fazia. Quando ele fala da tatuagem, quando ele fala da marca, ele está falando de um costume a um deus pagão e que nós não podemos fazer nada que seja um deus pagão. E isso é um princípio que nós levamos até hoje. A questão não era a tatuagem, mas sim a intenção, que era homenagear os mortos e que era um costume de um povo pagão a um deus pagão. Tuane, mas então quer dizer que a tatuagem veio de uma cultura que não adorava a Deus, então não dá pra gente usar ela pra adorar a Deus? Será? A gente tem vários costumes hoje em dia
que vieram de culturas pagãs, mas que nós usamos hoje para a glória de Deus. Existem vários tipos de coisa, por exemplo, comida. Existem comidas que foram feitas, criadas numa cultura que não agradava a Deus e que nós nos alimentamos dessas comidas hoje em dia. Lá em Apocalipse 19, no 16 diz: ele tem sobre a sua veste e sobre sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode ser que seja uma metáfora, pode ser que não seja no literal que está escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas a questão é que a Bíblia usa uma analogia à tatuagem como uma coisa boa, uma coisa interessante, legal e não um problema, mas sim como uma marca de algo bom. Ou seja, a Bíblia não condena tatuagem. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar: você tá falando isso, Tuane, porque você congrega na Bola de Neve, porque se você congregasse em outra igreja, não ia ser essa sua opinião sobre tatuagem. Talvez as pessoas podem pensar isso, mas pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem nas costas. Vou mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Por aqui assim, gente. Dá pra ver? Deu pra ver? Sim. A minha tatuagem eu fiz antes de congregar no Bola. Pra quem não sabe, eu era de Criciúma e em Criciúma eu congregava na Quadrangular. Ou seja, eu fiz a tatuagem antes de estar no Bola. E eu só fiz a tatuagem quando os meus pastores disseram pra mim que achavam que não tinha problema fazer tatuagem e tudo mais. Antes disso, tinha vontade, mas não fazia por conta de obediência. E aí entra um negócio que é bem importante também. A Bíblia não condena a tatuagem. Não condena. Mas se você estiver em uma congregação, se você faz parte de uma igreja onde os seus pastores, onde os seus líderes não concordam com tatuagem, não acham de bom tom ter tatuagem ou algo parecido, se os seus líderes acham isso, não faça. Não faça por questão de princípio da obediência. Ah, Tuane, mas eu acho que não tem nada a ver. Tudo bem, você acha que não tem nada a ver? Então procure um lugar para congregar, uma igreja para fazer parte, que também acha que não tem nada a ver, para você não ficar em pecado. Porque se você fizer enquanto os seus líderes não concordam, você vai estar em pecado, porque é questão de princípio de obediência. Isso é bíblico, obediência, obedecer os seus líderes, escutar os seus líderes. Claro que nós temos que obedecer os nossos líderes quando eles estão na direção de Deus. Óbvio, se o líder pedir para você roubar, você vai roubar. Óbvio que não, né, meu filho? Porque é questão de entender o negócio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porém, se os seus líderes estão sob direção de Deus e o seu líder diz: não, acho que não é legal, acho que não seria bom pra você, não faça, obedeça, porque a obediência é um princípio que quando ele é quebrado, nós vamos pagar as consequências. Mas eu estou numa igreja que, beleza, os meus líderes não veem problema e tudo mais, posso fazer? Você é livre para fazer o que você quiser. Mas outra coisa também, outra dica que eu dou para você é que você ore, fale com Deus. Ah, Tuane, mas a gente tem que perguntar para Deus quando a gente for fazer qualquer coisa, sabe? Pintar o cabelo, cortar o cabelo. Aí depende da sua intimidade, mas eu particularmente conheço pessoas que oram sim pra cortar o cabelo, oram sim pra pintar o cabelo, e eu acho bem interessante. Mas a tatuagem não é uma coisa assim tão simples. A tatuagem é uma decisão séria, que é uma coisa que vai ficar pra sua vida inteira no seu corpo. Então, ore, fale com Deus, pergunte o que Deus acha. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho tatuagem, mas eu vou confessar pra vocês que eu não orei, eu não perguntei a Deus o que Deus achava, e é algo que se eu voltasse no tempo eu não faria. Não porque é pecado ou algo parecido, mas porque não me sinto à vontade com ela ali. Eu percebi que a tatuagem não me acrescentou, não me tirou, mas não me agregou em nada, então é uma coisa que talvez eu não faria. Mas tenho vontade de fazer, muita vontade de fazer outras tatuagens,
Só que eu tenho orado, tenho pedido que quando Deus me dá paz, eu vou fazer a tatuagem. Antes disso, não farei. O Luiz não tem tatuagem e ele não gosta da ideia de fazer tatuagem. Quando eu fiz a tatuagem, nós já estávamos namorando e amém, ele tipo assim, não, quer fazer, vida, faz, não tem problema nenhum. Mas nele, ele não faria. Ele fala direto sobre esse assunto, que ele acha que não seria algo que agradaria a Deus no corpo dele. Então entenda, cada pessoa é uma pessoa. Ah, mas como assim pra um pode, pro outro não pode? Gente, nós somos seres únicos. Então uma coisa que é boa pra você pode não ser boa pra mim. Então é esse o conselho que eu dou a você. Antes de ir fazer uma tatuagem ou tomar qualquer tipo de decisão um pouquinho mais séria, ou uma decisão que vai ser pra vida toda, que nem a tatuagem, né? Porque a tatuagem dá pra tirar? Dá, mas é muito caro e mais dolorido do que fazer a tatuagem. Então assim, pense bem antes. E ore, fale com Deus, pergunte o que Deus acha sobre esse assunto, que eu acho que é de bastante relevância para a sua vida. A opinião de Deus, não é mesmo? Eu acho. Então, concluindo, a Bíblia não condena a tatuagem, mas precisa estar debaixo da bênção de seus líderes e seus pastores. Mas não dá pra dizer que é pecado tatuagem, porque a Bíblia não condena. Eu te convido a ir atrás e pesquisar você. Pegar a sua Bíblia e ler os versículos que eu li aqui e confirmar se a Tuane tá falando a verdade. Vai que eu li alguma coisa aí que não tava na Bíblia. Não se sabe, você pode ter certeza. Fica aí a dúvida. Eu espero que tenha respondido a questão, o questionamento, a dúvida em relação à tatuagem. Eu acho muito importante que a gente tome cuidado com a forma com que a gente lidar com os outros, porque muitas vezes você pode achar que a tatuagem não é certo, que desagrada a Deus, mas você tem que cuidar para não julgar o irmão, porque da mesma forma que a gente julga, a gente é julgado. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de questões, beleza? Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, porque muitas vezes se trata de uma questão de costume, uma questão de opinião e não muitas vezes exatamente o que a Bíblia fala. Então nós temos que tomar cuidado para não julgar a pessoa de forma errada. Na verdade, a Bíblia fala que nós não somos juízes e que a gente não tem que julgar de forma alguma. Então assim, né? Vamos tomar cuidado, né? De forma alguma, minha intenção foi de julgar ou de dizer alguma coisa, mas sim de esclarecer um assunto que eu acho bem importante. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que tenha acrescentado algo na sua vida. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar o que você acha sobre esse assunto, se você conhece outra referência interessante, porque eu quero saber também, mesmo que seja divergente ao que eu falei. E é isso. Muito obrigada. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!